É isso aí, galera tricolor. Vitória palmeirense. E quem sorri também foi o Fluminense. Eu sou Alexander Guimarães, aqui é o canal Flu na Lata, um canal dedicado à nossa grande paixão, o Fluminense Futebol Clube. É isso aí, galerinha tricolor. Estamos aí sorrindo, as coisas estão caminhando. O Palmeiras venceu por 1-0 o Grêmio na primeira partida da final da Copa do Brasil. Partida disputada lá em Porto Alegre, né? Gol do Gustavo Gomes, o zagueirão Gustavo Gomes fez o gol. E o Palmeiras, o Palestra Itália, agora ele joga por um empate para garantir o título da Copa do Brasil. Partida que será realizada no domingo que vem, anotem, dia 7 de março, às 18 horas. Joga por um empate para garantir o título e faturando o título, o Palmeiras, né? O nosso Flusão vai para a fase de grupos da Libertadores, sem precisar encarar fase 2, fase 3, aquele caminho todo na Libertadores, né? A gente já fica de boa lá, só esperando o sorteio do dia 9 de abril para a gente começar a jogar por volta de 20, 21 de abril. Que beleza, né? Bom, mas a partida, minha gente, começou bem truncada, bem disputada, os times, muita marcação, né? Mas aos poucos o Palmeiras começou a mostrar que é um time de mais qualidade mesmo. Inclusive acho que taticamente está melhor. Fez 1-0 com Gustavo Gomes, né? Perdeu um gol feito. Quem perdeu o gol foi o Luiz Adriano no final do primeiro tempo. No segundo tempo, o Rony também perdeu um gol feito. Início do segundo tempo. O Rafael Veiga, que tá jogando demais, botou uma bola debaixo das pernas do Paulo Miranda, o zagueiro do Grêmio, deu o passe para o Rony acabou perdendo. Parecia que o Palmeiras conseguiria até ampliar o placar, tá amadurecendo o segundo gol do Palmeiras, mas eis que o futebol, caixinha de surpresas, não é mesmo? O zagueiro do Palmeiras, Luan, acerta o rosto do Diego Souza, do atacante Diego Souza do Grêmio. Diego Souza, que já foi moleque de Xerém, diga-se de passagem. Ele acerta o rosto do jogador do Grêmio e é expulso. E aí, meus amigos? É blitz do Grêmio o tempo inteiro, o tempo inteiro. O Ferreiro, atacante do Grêmio que entra no segundo tempo, promove vários salseiros ali pela ponta direita, um sufoco danado. Mas para sorte do Palmeiras e nossa também, né? O Grêmio cometeu um grande erro, que foi insistir em jogadas aéreas, cruzamentos, e aí facilitou a vida da defesa do Palmeiras. Teve até uma jogada lá, uma ou duas jogadas, parecia jogada de várzea. Meu boi danado dentro da área, eu torcendo, rezando para os palmeirenses chutarem a bola para longe, não sei o que, chuta essa bola. E quer dizer, até porque o Grêmio cometeu esse erro de insistir demais nesse tipo de jogada, o Palmeiras conseguiu segurar 1-0 e aí já sai em vantagem nessa final da Copa do Brasil, né? Vamos então domingo ver se o Verdão ajuda o Flusão aí. Vamos ver, né? Uma vitória do Verdão é de boa para o nosso Flu. Bom, voltando a falar em Campeonato Brasileiro, o Fred, né, andou falando aí nas redes sociais, reclamando o Fred, né, que o Lucas Claro, meus amigos, né, o Lucas Claro não tá na seleção no Campeonato Brasileiro. O Fred reclamou isso. Como é que o Lucas Claro não está na seleção do Campeonato Brasileiro? Ele que de 38 partidas, das 38 rodadas, ele participou de 31, ele participou de 31 jogos e não teve nenhum cartão. Meus amigos, o Lucas Claro, zagueiro, não teve nenhum cartão neste campeonato. Nem cartão vermelho, nem cartão amarelo, nem cartão de crédito, nem cartão de débito, nada. O homem passou em branco, jogou demais. A gente que é tricolor, nós acompanhamos. O cara jogou demais e não está na seleção do campeonato. Como é que pode, né? Enfim. Os escolhidos acabaram sendo o Gustavo Gomes, o autor do gol do Palmeiras, né, na final. Esse aí não tem problema, tá aí não.
E o outro foi o Cuesta do Internacional, né? Foram os escolhidos, foi uma votação, né? Uma escolha aí, enfim, faz parte, né? Também, né? Democracia é democracia, mas fica aí. Bem que ele podia estar, né? O Lucas Claro, né? Mas não tem problema não. O torcedor tricolor sabe que o Lucas Claro joga muito, uma grande participação nesse campeonato. Tomara que ele continue tendo grandes participações agora em 2021, né? Ao lado do Nino, que também jogou bem, né? Os dois fizeram uma bela dupla de zaga aí. Bom, sobre renovações, né? Estão comentando que o Caio Paulista pode renovar. Parece que o Roger, parece não, o Roger falou que gosta do futebol do Caio Paulista, acha ele um bom jogador, coisa e tal. Pois é. E pode ser que o Caio Paulista fique no Fluminense. Bom, se o Roger falou que gosta do futebol do Caio Paulista, a possibilidade é bem grande, né? Tem muito tricolor agora que deve estar chateado com essa história, né? Mas, por outro lado, né, se a gente for lembrar, apesar do Caio Paulista só ter 3 gols como profissional, e os 3 gols com a camisa do Fluminense, né? Esses 3 tentos, como os diriam os antigos, foram bem importantes para o nosso tricolor, né? Um dos gols foi o terceiro gol no empate em 3-3 com o Curitiba, lá no Couto Pereira, né? Valeu um ponto aí. Mais um pontinho, mais um gol dele valeu um pontinho contra o Atlético Mineiro lá em Minas. O jogo lá no Mineirão foi 1-1, o gol foi do Caio Paulista, né? Foi um belo gol, inclusive. E o outro gol dele foi na vitória, o gol da vitória, o segundo gol do Fluminense no 2-1 sobre o Inter lá no Beira-Rio. Pois é. Então foram gols importantes, né? Foram poucos, mas foram importantes. Então, será que o Roger Machado está com a razão? Bom, já que se o Caio Paulista ficar, tomara que ele esteja, né? E tomara que ele faça mais gols, principalmente esses pode não ser assim muitos gols, mas se forem bem decisivos, a gente agradece. Já pensou? Fluminense campeão da Libertadores, gol do Caio Paulista? Imagine. Bom, eu acho até que em outros vídeos eu já comentei sobre isso, sobre o Hudson. Eu lembro que falei sobre isso sim. Que o Hudson tá na pendência se o Hernan Crespo vai ficar com ele. Se o São Paulo vai. Depende da opinião do Hernan Crespo, o São Paulo, para ele voltar para o São Paulo. Mas tem um interesse do Fluminense ficar com o Hudson, né? Enfim, eu sinceramente, o Hudson é um jogador que a torcida não tem não tem muitos amores por ele não, né? Mas enfim, se ficar a gente torce para que ele tenha uma temporada melhor do que teve, né? Ele não teve uma grande temporada não. Bom, o Samuel Xavier, lateral direito que era do Ceará, já chegou. É um novo contratado aí do Fluminense. Eu acho muito importante a contratação dele. Ele não é um craque, não é um jogador assim excepcional, né? Nada disso. Mas é um bom jogador, um jogador veloz, um jogador lateral de força. Vai ser importante aí nos contra-ataques, né? Já temos o Calegari, apesar que o Calegari é um volante, mas é um volante que se adaptou, começou a se adaptar bem à lateral direita. As últimas partidas dele foram boas, né? Ou pelo menos a maioria delas. Ele se adaptou aí à posição e a gente passa a ter 2 bons laterais, né? O Calegari que se adaptou e o Samuel Xavier. Então a coisa já começa a ficar boa aí pela lateral direita. Outro contratado é o Rafael Ribeiro, zagueiro que veio do Náutico, né? Esse daí vamos ver, né? Porque a torcida do Náutico não tem muita saudade dele não. Mas vamos torcer para que no Flusão aí, quem sabe, a torcida do Náutico se arrependa dele ter saído, vamos dizer assim. Vamos torcer, né? Já que ele já chegou. É importante dizer, né, que o Roger Machado deu uma coletiva, se não me engano foi no sábado essa coletiva. Tava até o presidente Mário Bittencourt, tava até o Paulo Angione.
E nessa coletiva o Roger Machado elogiou muito o Marcão, o trabalho do Marcão, chegou a dizer que era um trabalho brilhante. O trabalho que o Marcão fez à frente agora no Brasileirão de 2020. Elogiou o Daí Helma. Mas em relação ao Marcão, ele teceu elogios, coisa e tal. E como o Marcão não vai voltar para o Sub-23, o Marcão não vai treinar mais o Sub-23, o Ailton vai continuar treinando o Sub-23. Aquele mesmo Ailton do chute que a bola desvia, o Renato faz o gol de barriga em 1995, naquela final contra o Flamengo, né? O Ailton que vai continuar dirigindo o time Sub-23, né? Ele que assumiu quando o Marcão passou para os profissionais, vai seguir aí com os aspirantes, né? O Sub-23. E o Marcão ele vai ser um auxiliar técnico do clube que vai ajudar aí o Roger Machado e a comissão técnica dele com informações dos jogadores, tática, como é que os jogadores estão se comportando, todas as informações aí da equipe do Fluminense, né? Eu achei uma ótima cartada, uma excelente iniciativa aí do presidente Mário Bittencourt, do Paulo Angione, porque com pouco tempo de preparação que o Roger vai ter, é excelente ter o Marcão do lado dele passando várias informações sobre o time e os demais integrantes do elenco, né? Inclusive sobre a tática do time, né? E o Roger já falou que como o trabalho do Marcão foi muito bom, ele não vai ficar de uma hora para outra começar a botar conceitos dele de uma hora para outra, desfazer todo um trabalho para montar outro, porque é muito arriscado fazer isso com pouco tempo, né? Com tão pouco tempo de treinamento. Ele disse que gradativamente ele vai colocando os conceitos dele, as ideias dele, porque o trabalho do Marcão tem que ser valorizado, né? Foi muito bom mesmo, então ele decidiu trabalhar nesse sentido, nesse caminho aí, né? Acho que é um caminho mais inteligente mesmo, né? Ele comentou, o Roger Machado, sobre o Ganso, né? Falou sobre o Ganso, sobre a possibilidade de utilizar o Ganso, elogiou o jogador, né? Falou que é um jogador de muita qualidade, até analisou o Ganso quando ele jogava no São Paulo, quando ele jogou no Fluminense nas mãos do Fernando Diniz, né? E falou que também vai depender do jogador, né? De se adaptar ao esquema tático, a mostrar serviço, né, em campo, né? Mas ele vê com bons olhos o Fluminense ter um jogador como o Paulo Henrique Ganso. Importante, né, gente? O Ganso é um jogador que ganha 400 mil reais por mês, não é pouco. Para ficar parado aí, só treinando, não dá, né, gente? Um jogador que chegou e a torcida foi no aeroporto recebê-lo, maior esperança, e de repente esse jogador não ser aproveitado, e é um jogador que tem um contrato longo, não dá, né, gente? Então, quer dizer, tomare que o Roger Machado consiga aproveitar bem o futebol do Ganso. O Ganso que foi muito bem lá quando o Fernando Diniz, mesmo o Fernando Diniz não conseguindo os resultados que a gente almejava, né? Em termos de futebol, de jogo, né? Era muito bonito de se ver, mas os resultados infelizmente não aconteceram. Mas o Ganso foi bem, né? Nesse jogo, né? Do Fernando Diniz, né? E tomara que ele vá bem com o Roger Machado e obviamente que os resultados aconteçam, né? É óbvio, né? A gente torce por sem querer ser resultadista, mas a gente sabe que, cara, por mais que o futebol seja bacana, no final os resultados pesam, né? É óbvio, né? Mas só o fato dele pensar no Ganso aí, bem importante, bem interessante a opinião do Roger Machado, né? Houve uma opinião também sobre o Miguel, o presidente Mário Bittencourt também até falou sobre o aproveitamento dele, que ele vai ser aproveitado sim, coisa e tal, que ele está num período de maturação, é o termo, né? Está amadurecendo,
que ele vai ser aproveitado, inclusive ele vai atuar junto com o Sub-23 no Campeonato Carioca, e outro jogador que a gente também torce, né, para que seja melhor aproveitado, um jogador de qualidade, fica lá no banco o tempo inteiro sem jogar, não dá para entender, né. Vamos torcer aí para que o Roger utilize também bastante o nosso Miguel, né. O Roger elogiou os meninos de Xerém, né? Bacana isso. Elogiou essa mescla de Xerém com os vovôs, digamos assim. A juventude com a experiência, a juventude que dá vitalidade, dá velocidade, que tem muita qualidade de Xerém, com a experiência, com a hora de parar a bola, com a calma dos experientes. Ele elogiou muito isso no time do Fluminense e acha muito isso muito importante para 2021. Olha, eu também acho bastante importante isso aí. Não dá para montar um time só de garotos e muito menos um time só de experientes, né? Eu acho que essa mescla é boa e principalmente o Marcão. Acho que o Dani Helma, sinceramente, eu acho que não. Apesar dos resultados, né? Mas pelo rendimento do time em campo e também pelos resultados, eu acho que o Marcão conseguiu acertar melhor essa mescla aí. Não é à toa que o Roger disse que o Marcão fez um trabalho brilhante, né? O Roger falou que ele quer um time agressivo, um time contundente, um time que propõe jogo, de posse de bola, de aproximação, enfim, um time que a torcida tricolor quer ver. Tomare que o Roger consiga implantar isso tudo, que muita gente andou falando que o Roger andou utilizando um futebol mais parecido com o Odair Helma, né? E muita gente ficou meio preocupada dele assumir o Fluminense. Mas quando ele chega elogiando os garotos de Xerém, né? Quer dizer, coisa que o Odair Helma não aproveitou tanto, o Marcon aproveitou mais. Quando ele chega falando de um estilo de jogo mais agressivo, mais propositivo, a gente fica na esperança de que o Fluminense apresente um grande futebol, um futebol condizente com a sua grandeza e que a gente tenha muitas e muitas alegrias em 2021, né? Vamos torcer. Quinta-feira, como eu já falei no vídeo anterior, é o jogo com o Resende, estreia do Flusão no Campeonato Carioca, 18 horas Maracanã, e domingo a gente fica de olho no jogo do Palmeiras, né? É isso aí, galera. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu!